Graças a Deus. Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus seja convosco. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Estou aqui nessa noite mais uma vez pela misericórdia de Deus, como apenas um servo inútil do Senhor Jesus Cristo, para assim anunciar a palavra de Deus. O intuito da palavra de Deus é salvar os que crêem, como diz o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E assim, nessa noite eu me coloco aqui para pregar a palavra de Deus, conforme está escrito no Evangelho de Mateus. Quero ler as Escrituras Sagradas em Mateus 22, a parábola das bodas. Assim está escrita a palavra de Deus. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e esses não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois estão já mortos e cevados, e tudo já está pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio, e outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disto, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não tinha veste nupcial, e disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Muitos são chamados, porém poucos são escolhidos de Deus. Nós vemos aqui uma parábola, e as parábolas, Jesus sempre usou as parábolas para comparar com o reino de Deus. Jesus estava usando a parábola para fazer a comparação com o reino de Deus, para comparar acerca do reino dos céus. Essa parábola nos mostra um convite, porque Deus, Ele nos faz um convite todos os dias, para que nós possamos fazer parte da salvação, para que nós possamos escolher o reino de Deus. E nesta noite eu estou aqui fazendo um convite. Nessa noite eu venho em nome do Senhor Jesus fazer um convite a você, como o Senhor Jesus, Ele mandou pregar o Evangelho a toda criatura. É um convite. O convite, ele começa desde o momento em que você ouve até o momento que você aceita fazer a vontade de Jesus. Primeiramente a palavra é pregada. Se você aceita a palavra, você aceitou o convite de Cristo para assim se tornar um servo, para assim se tornar um morador da Nova Jerusalém, da cidade celestial a qual Jesus preparou.
Veja que nessa parábola, Deus está comparando. No segundo versículo ele está dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Aqui o rei, ele decidiu fazer uma festa de casamento para então celebrar o casamento de seu filho. Jesus mesmo, ele é o noivo. Jesus mesmo, ele virá buscar a noiva adornada, a noiva preparada de Cristo. É aqueles que estão se preparando, aqueles que estão assim se guardando para Cristo. A Bíblia diz que Deus, Jesus Cristo, ele virá buscar. Então o rei, ele vai fazer a festa, as bodas do Cordeiro. Aqui o Senhor, ele enviou então os seus servos, e os servos de Deus foram por Deus mandados. Deus ordenou, ele disse: ide e convidai. Deus mandou forçar alguém? Aqui no final da mensagem vai mostrar que sim. Aqui no final da mensagem, a Bíblia vai mostrar o que aconteceu com as pessoas que estavam ouvindo o convite. Porque o mundo está cheio de convites. Nós temos convites para pecar a todos os dias e transgredir a vontade de Deus todos os dias. Teu amigo vai bater na tua porta para te chamar, para te convidar para a noitada, para tomar todas, se embriagar e assim pecando diante de Deus. Sim, ninguém falou isso para você e nem você fez questão de ler a Bíblia, mas sim, estão te convidando todos os dias. O diabo, ele coloca o prato, ele te convida, não te obriga. Você come, se lambuza do pecado porque quer, não é forçado. Só que aqui nós estamos vendo na Bíblia que Deus mandou os servos fazer o convite. Nesse exato momento é isso que eu estou fazendo. Jesus ordenou: vai, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, e os que crerem e forem batizados serão salvos, porém aos que não crerem já estão condenados. Veja que o convite é simplesmente te mostrar essa palavra. Essa palavra mesmo, ela te convida a seguir Jesus. Jesus, ele disse: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isto é bem claro, que Jesus está nos convidando para seguir a Ele, para escolhermos o caminho a qual conduz à vida, porque o que conduz à morte, à perdição, já está aí espalhado por todo lado. O caminho que conduz à morte, à perdição, à condenação eterna, está espalhado para todo lado. O ser humano, ele tem escolhido esse caminho, a qual traz condenação. A maioria tem escolhido o caminho qual conduz à perdição, à condenação eterna. E é esse caminho que, infelizmente, a maioria tem trilhado, porque a Bíblia diz: enganoso é o coração do homem. Se por um lado eu estou aqui te convidando você a se tornar a igreja de Cristo, o diabo, ele tem convidado todos os dias você a se entregar à bebedice, à prostituição e à idolatria, que o futebol assim tem arrastado multidões à idolatria. Sim, é um convite. O convite, ele está por todo lado. O diabo, ele está usando seus vasos na terra para convidar para tudo que é lado, para que o homem aceite a proposta. Por todo que é lado nós vemos os mensageiros de Satanás assim investindo pesado, convidando o povo ao pecado, convidando o povo à prostituição, à embriaguez, à idolatria. O diabo, ele tem enviado seus servos para convidar o povo a se tornar idólatras. Idólatras para tudo que é lado, na política, no futebol, em tudo que é área, meu amigo. Satanás está convidando os seus servos. E o convite é muito fácil, é tudo de graça. Só que aqui Jesus também preparou. Ele preparou a boda, ele preparou a festa de uma forma gratuita. O homem, ele participa. Ele somente deve o quê? Ele deve caminhar com a veste nupcial, que a Bíblia está falando que existe uma veste adequada. Mas não é a roupa que você usa, né? Esse tipo de veste é
simplesmente uma veste espiritual, ao ponto que fala em Apocalipse 22, em versículo 14, que bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida, e então possam entrar pelas portas da cidade. Então, as vestes têm que estar limpas diante de Deus. O pecado, ele mancha as vestes espirituais do homem. Você olha para si, sua roupa está limpa, você está limpo, mas por dentro o interior está sujo. E essa veste que Deus quer que esteja limpa, a veste que Deus está falando, é a alma, é o espírito limpo e não corrompido diante de Deus. Sujeito à vontade de Deus tem que estar toda a alma, todo o espírito, toda a carne, tem que estar sujeita a Deus, para obedecer de uma vez por todas tão somente a Deus. E desde já, meu amigo, será que você está em obediência a Deus? Será que você está sujeito a fazer a vontade de Deus? Porque se você não estiver sujeito a fazer a vontade de Deus, entenda uma coisa: o inferno está com as portas abertas. Só que Jesus falou: contra a minha igreja as portas do inferno não prevalecerão. Contra aqueles que servem a Deus, portas do inferno prevalecem. As portas do inferno estão abertas para aqueles que estão fazendo a vontade do diabo. As portas do inferno estão abertas para adúlteros, mentirosos, bêbados, efeminados, idólatras, mentirosos e injustos, pessoas que têm caminhado com passos bem largos para o inferno, dia após dia, assim rejeitando em seu coração a cruz de Cristo, a salvação, a aliança eterna com Deus. O homem tem transgredido. Como assim o homem tem transgredido a lei, a aliança eterna com Deus, o Todo-Poderoso? É simples. Em Isaías 24, versículo 5, no versículo 6 diz: eles transgridem as minhas leis, eles transgridem os meus estatutos, quebram a aliança eterna com Deus, e por isso a terra está sendo consumida pela maldição. A terra está contaminada por causa dos seus moradores. Eles transgridem as leis de Deus, eles quebram a aliança eterna com Deus, não obedecem. O que Deus manda fazer, não faz. O que Deus manda não fazer, assim fazem. Ou seja, fazem ao contrário. Como está escrito em Romanos capítulo 1: mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o próprio Criador. E assim o homem tem quebrado a aliança eterna com Deus. Assim o ser humano tem transgredido a boa e agradável vontade de Deus. E assim o homem, ele tem se corrompido e trazido contaminação. Como está escrita a palavra, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Isaías capítulo de número 24, versículo 5. A terra se contaminou há muito tempo, mas só que passa a geração, o tempo vai passando, muito mais tem se contaminado o mundo, muito mais tem se contaminado as nações, muito mais o coração do homem tem se contaminado. Na verdade, as pessoas, elas têm enganado a si mesmo, enganado o seu próprio coração, onde por um lado o Espírito mostra onde está o pecado, mas por outro lado a carne engana o homem, mostrando e tentando seduzir a perdição, dizendo que está tudo bem, dizendo que não é bem assim, dizendo que não tem nada a ver. Então há uma guerra travada, há uma batalha travada, onde o Espírito está preparado, mas a carne tem vencido o homem, porque assim ele tem se entregado, onde esse mundo, meu amigo, está caminhando com passos bem largos para o inferno, por conta das suas bebedices, por conta das suas sem vergonhices que praticam de olhos diante dos olhos daquele que te formou. Porque os olhos de Deus contemplam os bons e os maus. A Bíblia diz que os olhos de Deus estão por toda essa terra. Deus, ele tem contemplado os bons e os maus, as obras que nós temos praticado nessa terra. Deus, ele tem visto. Deus, ele não tem, todavia, contemplado a sua glória na vida do ser humano, aonde a boca que foi feita para glorificar a Deus, ela não está servindo para glorificar mais a Deus, mas está desonrando a Deus, aonde o corpo que era para ser a morada de Deus, está se tornando morada de demônios, aonde a boca que era para dizer todo poderoso Deus, glorioso nas alturas, está servindo para dizer todo poderoso Timão.
E assim o homem tem se tornado a cada dia mais uma criatura desprezível, desprezando o próprio Deus, colocando ídolos no lugar de Deus, honrando mais os homens do que a Deus, fazendo mais a vontade de si mesmo do que a vontade de Deus. E a Bíblia vai dizer que o Deus deste século, ele cegou o entendimento dos incrédulos. O diabo, ele conseguiu cegar o entendimento, para que esta palavra não faça sentido, para que ela não se encaixe dentro de você, a palavra